Então, por exemplo, se a gente olhar para os RNs, primeiro olha para a reta. O número 1, conjunto que tem o número 1, ele é linearmente dependente, ele é gerador, portanto é uma base. Logo, a dimensão de R é o número de elementos nesse conjunto, que é unitário, portanto é igual a 1. Para R2, vamos olhar para a base canônica. Quantos elementos ela tem? 2 elementos. Portanto, a dimensão é o número de elementos em qualquer base, pode ser na base canônica. Dimensão de R2 é igual a 2. R3, quantos elementos tem na base canônica? Tem 3. Portanto, a dimensão de R3 é 3. E para Rn, de novo, olha para a base canônica. Quantos elementos tem na base canônica? Tem n elementos na base canônica de Rn. Portanto, a dimensão de Rn é igual a n para qualquer n. E para espaço de matrizes? Bem, matrizes são bem parecidos com RNs, né? Então vamos tentar fazer algo parecido. Vamos achar uma base canônica. Vamos olhar para matrizes que só tem uma entrada não nula, todas as entradas são zero, exceto uma entrada que é igual a 1. Essas matrizes são análogas aos elementos da base canônica de Rn. E do mesmo jeito que a gente faz para Rn, dá de verificar que essas matrizes aqui, que a gente agora denota usando um par de índices, I e J, a matriz E e J tem 1 na entrada IJ e zeros todo o resto. Essas matrizes elas formam uma base do espaço vetorial das matrizes reais de ordem M por N. Faltou um parênteses fechando aqui. Tá? Legal, então a gente achou uma base. Quantos elementos tem? Bem, eu tenho que ver todas as possibilidades para I, todas as possibilidades para J. E no fim a gente tem M possibilidades para I, N possibilidades para J. Portanto, tem M vezes N possibilidades de pares I e J. Então, eu tenho M vezes N matrizes formando uma base desse espaço vetorial, cuja dimensão é, portanto, M vezes N. Ok? Agora, e para espaços que não são finitamente gerados? Aqui a gente não vai entrar em detalhes, só dizer que eles têm dimensão infinita. Ok? Então, lembra daquela base para o nosso espaço de polinômios, a base formada pelos monômios? Aqui é um conjunto infinito, o que implica que o espaço dos polinômios tem uma base infinita e a dimensão dele é denotada simplesmente por infinito. Tá? A gente diz que esse espaço tem dimensão infinita. E espaços de funções, eles também podem ter dimensão infinita. Quando? Quando a gente considera funções sobre um conjunto infinito. Tá? Aqui existem diferentes tipos de infinito, no qual eu não vou entrar em detalhes. Tá? Em geral, esses espaços aqui, esse espaço aqui, ele, se x é um conjunto infinito, ele vai ser, de certo modo, maior do que o espaço dos polinômios, então não é a mesma ordem de infinito, mas eu não vou entrar em muitos detalhes. Eles têm dimensões infinitas, isso é tudo que importa para a gente. Ok, mas eu já disse que quando x é um conjunto finito, o espaço das funções reais sobre o x tem dimensão finita, ele é finitamente gerado. Como que a gente mostra isso? Quem que é uma base e qual que é a dimensão verdadeira do x? Vamos tentar fazer isso. Se x é um conjunto finito, a gente pode enumerar os seus elementos, de 1 até n. Ok? Vamos dizer que x tem n elementos, enumere os seus elementos x1 até xn. A gente pode fazer algo parecido com o que a gente fez para a base canônica de Rn, que é o que? Ao invés de considerar um vetor com entradas iguais a zero, exceto uma, a gente considera a função que tem todos os valores iguais a zero, exceto um certo valor. Então, para cada elemento de x, para cada índice que vai de 1 até n,
considera a função ΔI, que é 1 exatamente no iésimo elemento de x, e é 0 em todos os outros. Tá? Essas funções são chamadas de delta de Kronecker, ou simplesmente funções delta, ou pontos de massa até. Eu afirmo que essas funções, elas são uma base para o espaço das funções reais sobre x. Ora, verificar que essas funções são linearmente independentes não é muito difícil, deixa como exercício. Como que a gente verificaria que elas são geradoras para o R de x, para o espaço das funções reais sobre x? Pega uma função qualquer sobre x com valor reais. Se a gente quisesse traçar o gráfico dessa função f, a gente pode desenhar todos os pontos do nosso conjunto x. Aqui deveria ser x1, x2, x3, x4. Tá? E a gente desenha também os valores da função f, como se fosse num plano x cartesiano y aqui, mas como ele é finito, a gente só põe uma quantidade finita e discreta de pontos. Tá? Mas faz o gráfico como a gente faz gráfico de funções reais em cima do plano. Ora, para achar quem que é o número que multiplicado por cada uma das funções ΔI e depois somados da função f, a gente tem que ver quem que está em cima de cada um dos pontos de x. Tá? Então eu vou pintar aqui, ponto vermelho está em cima do ponto vermelho, o valor laranja está em cima do valor laranja, etc. E os valores da função são exatamente os escalares que devem ser multiplicados por cada uma das funções ΔI. Tá? Então, no caso, essa função f escrita aqui seria igual a essa soma, é uma soma de múltiplos das funções delta. Como que faz isso? Ora, pega f aplicada em x1, que é igual a f de x1. Agora faz essa função zona aplicada em x1, que é a mesma coisa que aplicar cada uma dessas funções delta em x1. Delta 2 em x1 é 0, delta 3 em x1 é 0, delta 4 em x1 é 0, etc. Mas delta 1 em x1 é 1. Então, o valor dessa função zona em x1 é f de x1. O mesmo que a f aplicada em x1. E o mesmo para x2, para x3, até o último. Então, de fato, a gente achou uma base para o espaço das funções reais sobre um certo conjunto x e, portanto, achou uma base, basta contar quantos elementos tem. A dimensão do espaço das funções reais sobre um conjunto x, desde que seja finito, é igual à cardinalidade do nosso conjunto, ao número de elementos do nosso conjunto. Tá? E a gente tem uma base bem parecidinha com a base canônica de Rn.